Olá família, graça e paz. Estamos prontos então para iniciar a nossa leitura. Na verdade hoje já foi, nosso primeiro dia, leitura, Êxodo capítulo 1 ao capítulo 3. E você vai ver também que até a metade, vamos dizer assim, do livro de Êxodo, Deus ele dá essa atenção a mostrar o povo de Israel no próprio Egito, Depois, então, já é a saída. Mas vamos lá, capítulo 1, nós vamos ver que começa com esse histórico, do povo de Deus estar ali, está cativo no Egito. E aí a gente já percebe que no capítulo 2 já começa a falar então de Moisés, já começa a falar da história, da maneira que Deus inicia. Entende? E como eu falei para você já na introdução, Moisés ele aponta para Jesus. Ok? Da mesma maneira que o povo de Israel foi liberto do Egito por intermédio de Moisés, eu e você fomos libertos por Deus em Jesus Cristo do mundo. O Egito aponta para o mundo. Então olha só que interessante isso. Você viu que Moisés também foi perseguido, sentenciado de morte. Havia uma sentença de morte para os bebês, assim foi com Jesus também. Então nada está por acaso. Você já me ouviu falar isso, tudo na palavra de Deus, tudo na Bíblia vai apontar para Jesus. Ok? Então Moisés nasce e você fez ali a sua leitura, você viu que ele é de uma maneira escondido pela sua mãe, depois ele é colocado no rio Nilo até que a filha de Faraó acha ele é criado dentro do palácio. Só que chega um momento na vida dele que ele começa a ter percepções que de fato a vida dele não era ali. Ele vai fazer uma espécie de visita aos seus agora conterrâneos, vamos dizer assim, aqueles que são hebreus também, e ele fica inquieto com uma situação e acaba matando um egípcio. E aí, enfim, a história se desenrola e ele acaba fugindo para o deserto. Ele fica durante 40 anos no deserto. Então ele fica 40 anos no palácio e 40 anos no deserto. E lá no deserto, lá no capítulo 13, eu quero ler com você essa porção, é onde Deus, ele chama Moisés. É isso que eu quero falar hoje, sobre o chamado de Moisés. E sobre o seu chamado, o chamado que Deus tem na sua vida. Olha lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro e o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado do oeste do deserto, chegou a Horebe, é a mesma coisa que Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, amorreu, ferezeu, eveu e jebuseu, pois o clamor de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Até aqui. Olha só, esse é o chamado de Moisés. Moisés então estava ali, vivendo os seus dias. Só que em algum momento Deus aparece para ele, Deus sinaliza, e a sarça é esse sinal. A sarça é essa experiência que Moisés tem. Só que eu quero falar aqui sobre o seu chamado. Assim como Moisés foi chamado, você também foi chamado. Você foi chamado, há um chamado de Deus na sua vida. E aí, assim como Moisés viveu uma experiência de chamado, eu tenho certeza que você também já viveu essa experiência de chamado. Só que olha só, mesmo que Moisés foi chamado por Deus na experiência da sarça, aqui vamos dizer que ele tinha os 80 anos, ele não foi escolhido naquele dia. Moisés foi escolhido muito antes já. Você leu já o capítulo 1, capítulo 2, você viu que havia uma escolha, é nítido isso, havia uma escolha na vida de Moisés. Então eu quero dizer para você, não importa quando você foi chamado por Deus, ou se ainda você não teve uma experiência de chamado para algo específico, eu quero dizer que você foi escolhido por Deus antes do seu nascimento.
e há um propósito para a sua vida. E aqui Moisés então tem uma experiência com a sarça aponta para quem, irmãos? A sarça aponta para Cristo, obviamente. O anjo do Senhor aqui aponta para Cristo também. Eu não tenho aqui, não quero investir tempo para explicar para você que esse anjo do Senhor aponta para Cristo, porque aqui nós entramos aí no original do que está escrito no hebraico, só que tudo aqui aponta para Cristo, então é Cristo que chama você. É Cristo. E por que aqui a sarça representa Cristo? Porque a sarça representa o quê? A presença manifesta de Deus. E no Novo Testamento nós vemos, João dizendo que ninguém nunca viu a Deus. O Deus que ninguém nunca viu. Cristo agora vem e manifesta. Cristo agora vem e expressa Deus. Então aqui o chamado, ele é por Cristo. Eu quero dizer para você, você foi chamado por Cristo. Há um propósito de Deus na sua vida. Você foi escolhido antes, do seu nascimento. Existem palavras, que nos mostram que Jeremias é um exemplo que é escolhido no ventre materno. Lá o Salmo 139 diz que antes, quando nós éramos substâncias informes, Deus já tinha escrito todos os dias da nossa vida. Lá nas cartas de Paulo é dito que o quê? Que nós fomos escolhidos antes da fundação. Nós fomos predestinados antes da fundação. Então eu quero dizer para você, para gerar convicção no seu coração, você foi chamado por Deus, assim como Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo, assim como Jesus foi usado pelo Pai para nos libertar. Eu quero dizer que você foi chamado para libertar também aqueles que estão cativos. Você foi comissionado por Deus para que você cumpra esse propósito. Nós olhamos em João capítulo 15, Jesus dizendo isso para os seus discípulos. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês, para que vocês vão e vocês deem fruto. E assim como nós vemos aqui Moisés, Deus dizendo para Moisés, Moisés, eu vou te enviar para Faraó, para você libertar o povo. Eu quero dizer, Deus enviou você para cumprir esse propósito. Então olha só, para finalizar, Deus escolheu você. Deus chamou você, teve a experiência do seu chamado. E Deus enviou você também para cumprimento do propósito. E assim como Deus foi com Moisés, eu quero dizer para você, Deus é com você. Há um propósito para se cumprir na sua vida e nós estamos diante desses dias. Então creia, o Senhor é contigo e grandes coisas Ele fará na sua vida e através da sua vida. Amém? Deus abençoe e até amanhã.